Olá, tava aqui pensando um pouquinho nas mudanças que acontecem na mente, nas nossas mudanças de ideia, né? Como a gente muda de ideia e o quanto pode ser desconfortável mudar de ideia. Como eu compartilhei aqui, né, no feed, e imagino que alguns de vocês tenham visto que nós estávamos em retiro e o tema desse retiro, que aconteceu entre os dias 1 e 4 de maio, foi o mundo sem culpa. E desde que a gente disse o sim para esse retiro, né, a gente começou a olhar para muitas coisas na mente, parece, né, que muitas coisas começaram a serem levantadas mesmo para o questionamento. E percebo que algumas mudanças estão acontecendo já tem algumas semanas, digamos, desde o começo desse ano, talvez. Coisas que eu acreditava que era muito de uma determinada forma, inclusive sobre um curso em milagres, né? E aqui eu tô trazendo conceitos de um curso em milagres mesmo. Conceitos e até mesmo experiências que eu achava que aconteciam só de um jeito. Eu tô vendo que eu não sei, né? Eu tô trazendo bastante esse lugar do eu não sei. E como a gente vai abrindo, né? Como o Espírito Santo vai corrigindo a nossa mente, a gente nem tem controle sobre isso, a gente nem sabe o que realmente está acontecendo. E o mais importante de tudo isso é que, para mim, né, aqui na minha experiência, é reforçar essa lembrança da verdadeira utilidade, né? Que nunca é sobre o que é certo ou errado, né? Mas sobre o que é útil, sobre o que eu estou acreditando a cada instante, né? Esse é o material de trabalho, digamos, é o que eu acredito, né? São as minhas ideias, as ideias de Priscila, as crenças, o que eu acredito, o que eu desejo, né? E muitos temas vieram à tona, né? Guiança, a gente mergulhou muito profundamente nessa orientação específica aqui na forma, sobre essa guiança aqui na forma. Eu já vinha desconstruindo algumas ideias sobre isso, experimentando muito desconforto em relação à guiança específica aqui no mundo, em formas específicas aqui no mundo. Por muito tempo, por exemplo, isso era muito útil para mim, acreditar nisso e isso era útil mesmo para, não sei, abrir meu coração, abrir a mente, me sentir acolhida, né, consolada, né, em algum lugar da mente, não sei. E aos poucos isso vai sendo desfeito, né, porque a gente tem um sim para ver a verdade também, né. E a oração também, nessa desconstrução, o que é oração? Parece que a gente vai cada vez mais aprofundando e aprofundando e aprofundando, indo mais profundo naquilo que a gente pensa, que acredita e pensa, que experimenta, e definitivamente não há certo e errado, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, mas sobre o que é mais útil para cada um individualmente, porque a gente acredita que é individual, mas é realmente sobre o que é mais útil, mais amoroso, mais gentil. E isso tem me ajudado muito, assim, lembrar disso tem me ajudado muito a até olhar
para essas representações da minha mente que parecem estar fora de mim e acolher o que chega com gentileza, com amor mesmo, com mais serenidade assim na mente, sabe? E aí a gente continua nessa desconstrução, né? Guiança, oração, desejo, o que é esse desejo? Oração e desejo, e aí a gente vai aprofundando, e isso levanta muita resistência, porque a gente gosta, né? Priscila, esse personagem, ele gosta de ter tudo escrito numa pedra, né? Nada pode mudar, tudo precisa ser... Nada pode mudar, e ao mesmo tempo eu preciso... a ideia assim do mundo você precisa acreditar que existe o certo e o errado e que isso não pode mudar, mas isso vai mudar, e a frustração ela fica nesse lugar, né? Eu crio uma expectativa de que tudo que eu sei é aquilo, né? É o que é a verdade, e logo no instante seguinte eu vou me frustrar, porque se não for verdade, vai mudar, vai mudar, vai receber correção, vai ser corrigido. Isso é inevitável. A correção, ela é inevitável, né? Se a gente pede, o plano da expiação, ele é inevitável, não dá pra gente escapar disso. E eu senti de compartilhar isso aqui, porque às vezes a gente acredita muito que uma ideia é aquilo mesmo, né? E a gente não se permite nem se abrir para uma outra possibilidade de experimentar e compreender, entre aspas, compreender, mas de olhar para o mesmo conceito, para a mesma pessoa, para uma mesma ideia de uma outra forma, né? E nesses momentos, quando a resistência vem assim muito forte, vem também às vezes uma culpa. E é para essa culpa que eu tenho olhado assim, a culpa pelo aprendizado que Jesus traz aqui no capítulo 14, na seção 3, ele começa falando dessa culpa. Quando a gente recebe ali uma correção na mente, que a gente percebe, né, muitos milagres, os milagres eles não param de acontecer, essas correções, né, os milagres são essas correções na nossa mente que não cessam, assim, eles estão a cada instante, o tempo inteiro, digamos assim, acontecendo na mente, mas a gente não percebe isso, né? Na mente mesmo, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não simplesmente porque a nossa função não é essa, né? A função da correção não é nossa, mas não é a nossa função. Mas é muito assim importante, sabe? Eu tenho um sentido de compartilhar isso aqui para reforçar em mim mesmo, e mesmo assim, que essa culpa pelo aprendizado, muitas vezes quando a gente percebe que não é bem assim, eu acho que não era isso, eu acho que eu tô equivocada ainda, e aí o ego ele vai com certeza trazer uma culpa, vai dizer que você é culpado, né? Que você já deveria ter perdoado essa pessoa, essa ideia dessa pessoa, perdoado essa situação, sempre trazendo perdão para o mundo, né? Para as formas específicas e relacionamentos específicos. E aí, às vezes, quando o treino volta, a gente sente culpa, a gente se julga pelo aprendizado, né? Porque é o aprendizado, né? A gente está aprendendo o perdão verdadeiro, a gente está aprendendo a ouvir
essa voz, a gente está aprendendo a discernir, a gente está aprendendo a seguir, a gente está aprendendo. A gente não sabe o que é guiança, a gente não sabe o que é orientação, a gente não sabe como que é isso. A gente acha que sabe. Talvez por ter lido aqui, interpretado, talvez por ter ouvido falar, sei lá, a gente assiste tantas coisas, a gente lê tanto conteúdo, né? E tudo isso vai penetrando também na nossa mente intelectual, né? Mas na verdade a gente não sabe, né? E eu tenho pensado muito nisso, sabe? Tenho olhado para essa culpa e soltado, né? E tô entregando mesmo e olhando para isso, porque essa culpa, ela não serve para nada. A gente já sabe. Ela é uma interferência, muito... não tem uma palavra assim... É uma interferência. Só atrapalha, não serve para nada. Para nada. E com certeza essa não é a intenção do Espírito Santo com o aprendizado, de me fazer me sentir culpada pelo aprendizado, né? E aqui no capítulo 3, no capítulo 14, na seção 3, no primeiro parágrafo, ele fala assim: o aprendiz feliz não pode sentir-se culpado em relação ao aprendizado. Isso é tão essencial ao aprendizado que não deveria ser esquecido nunca. O aprendiz sem culpa aprende com facilidade, porque seus pensamentos são livres. No entanto, isso implica o reconhecimento de que a culpa é interferência, não salvação, e não serve a absolutamente nenhuma função útil. É isso que eu quero reforçar aqui. Esse lugar assim que o Espírito Santo sempre me lembra, sabe? Que tá tudo bem. Assim, tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem, não há nenhum problema, sabe? Quando algo deixa de fazer sentido. E aqui, sendo muito honesta, o que me trouxe muito pelo menos o que eu percebi, né? Que me trouxe muito esse mergulho, foi realmente o desconforto que eu estava experimentando com o que eu acreditava e pensava ser a orientação do Espírito Santo naquele instante, ou guiança, né, que a gente chama também. Eu comecei a entrar num desconforto muito grande com o que eu estava pensando e acreditando, e comecei a questionar. Com muito medo, porque eu adoro as minhas ideias, eu adoro as minhas certezas, eu adoro tudo que eu sei, né? Tudo que eu construí na minha mente de eu sei, fundamentado, aqui, usando aqui todos esse conteúdo aqui de um curso em milagres. E foi muito importante olhar para isso até aqui, porque eu também percebi que muitos companheiros poderosos representaram isso para mim, essa dúvida, né? E esse desconforto. E é muito importante a gente olhar para isso, sabe? Esse era um conceito que me era muito caro, assim, e que eu queria que fosse do meu jeito também, né?
quando a gente vai mergulhando nesse processo, nessa jornada, a gente vai se deparando com esse... não é um outro ego, né? Mas o ego vai sutilizando, né? Ele vai ficando de um jeito muito bonito de ver e de ser, parece, assim, muito certo. E vai ficando sutil, essas armadilhas, elas vão ficando sutis e mais sutis na mente, parece, né? E eu sinto muita gratidão por reconhecer que eu não sei e que o que eu pensava e sentia não faz mais sentido e que tá tudo bem e que agora o Espírito Santo ele vai trabalhar agora e a cada instante ele usa aquilo que a gente acredita, aquilo que parece ser o desejo do nosso coração, que é a oração do nosso coração. O desejo é a oração. Então não adianta eu falar para ele, né? Se eu estou desejando, não adianta eu falar para ele que eu quero, por exemplo, a gente leu recentemente, né? Que eu quero a paz de Deus, mas no fundo, o meu desejo não é pela paz de Deus, né? Se eu realmente for honesta comigo, não é pela paz de Deus, porque se fosse eu estaria sentindo a paz de Deus aqui agora. Então, esse é um curso, assim, um caminho, uma jornada de desfazer e de muita humildade mesmo, assim. Eu tenho olhado para isso, porque faz parte do processo, a gente ir acreditando, se identificando com algumas coisas para que ele use, né? Para que a gente entregue para ele usar, para ele corrigir a nossa mente. E aí vai deixando de fazer sentido, outras coisas passam a fazer sentido e a gente entrega e a gente vai experimentando esse relacionamento com o Espírito Santo. É só para a gente se relacionar com ele. Então, que a gente se lembre que tá tudo bem mudar de ideia. Que tá tudo bem não encontrar sentido no que antes parecia ter todo o sentido do mundo para você. E olhar para essas resistências, né, para toda a ideia de estaca zero, né, de que eu estou começando, é sempre essa sensação de que estou começando agora. Eu não sei o que é isso aqui. Eu estou começando agora de novo e de novo e de novo e de novo. E olhar para a culpa e para esse senso de responsabilidade, né? Sobre o que está se compartilhando sobre isso também. Enfim, não há culpa no aprendizado. A culpa, ela só indica com qual professor a gente está escolhendo, qual professor a gente escolheu, né? E que a gente aceite com alegria o que está disponível agora dentro de nós, né? Todas as ideias, todas as crenças, todas as certezas, que a gente acolha isso com gratidão para que a gente possa entregar e ver que nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Isso é tudo que há, né? É o que existe mesmo, a verdade. Então, é isso. Que a gente se lembre de não mergulhar nessa culpa. Quando a gente se lembrar que, na verdade, a gente não sabe. A gente ainda não sabe. E tudo que a gente compartilha, tudo que a gente experimenta é para reforçar em nós esse aprendizado. Só para nos manter ali vibrantes internamente, né, inspirados internamente, não para compartilhar ou para olhar para o mundo só, né, mas para
para que a gente se mantenha aceso mesmo, para que o nosso coração se mantenha aceso nesse relacionamento com o Espírito Santo. É só para isso, assim. Então, tem ideias aqui de que não fez nenhum sentido o que eu trouxe, por exemplo, mas eu confio, porque é para mim, sabe? E aqui faz todo sentido agora, assim. Tá tudo bem mudar de ideia, inclusive sobre o que eu acreditava ter, o que eu pensei ter entendido sobre algumas coisas até aqui. E que não há tempo perdido, porque não há tempo, né? Às vezes me vem essa ideia de ter perdido tempo, perdi tempo, mas não há tempo, né? Só entregar essa ideia de que perdi tempo, essa frustração, essa culpa e seguir, né? Levantar e andar, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Então, é isso, amores. Vamos juntos receber cada instante com tudo aquilo que cada instante apresenta e só confiar que tudo é utilizado, tudo é útil quando eu escolho entregar esse tudo nas mãos do Espírito Santo, para que Ele reinterprete para mim, para nós, em última instância. É isso. Vamos juntos. Beijos.